É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Depois da saída do técnico Roger Machado do Internacional e a chegada de Ramon Dias e a sua comissão no Colorado, algumas questões, inclusive graves, aparecem nos bastidores do Internacional e cobranças importantes serão feitas pelos conselheiros, comissão milionária, mudanças de contrato e principalmente, afinal, qual é a realidade sobre a folha salarial do Inter? A gente vai falar isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, entra no link que tá ali, é o meu link, te registra lá, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua, mas lembrando, casa de apostas não é investimento, é para brincar e é para se divertir lá na KTO, tá? Gente, vamos lá. Hoje à noite tem mais uma reunião do Conselho Deliberativo do Internacional. E o que vai entrar em pauta e será cobrado pelos conselheiros do Internacional tem muito a ver com a saída ainda do técnico Roger Machado e principalmente algumas questões contratuais que foram analisadas no vínculo do treinador com o Internacional. Mas além disso, tem outras questões importantes que vão acontecer nesta reunião, porque vai ser feito o balanço do primeiro semestre do Inter nesta temporada 2025. Primeiro semestre, estamos falando aqui, obviamente, dos 6 primeiros meses, tá? Inclusive, o documento em relação ao orçamento do Inter nesse primeiro semestre já foi divulgado para os conselheiros e entrará em debate hoje lá no Conselho Deliberativo. Por exemplo, o gasto de 237 milhões no custo operacional das atividades desse primeiro semestre, enquanto era previsto o gasto de 210 milhões. A gente está falando de 27 milhões a mais que foram gastos pelo Internacional em relação ao custo operacional das atividades. Pelo que está ali destrinchado nesse documento dos conselheiros, a gente está falando entre salários, CLT, carteira e direito de imagem dos jogadores no primeiro semestre, uma folha de quase 20 milhões de reais. Vale a gente salientar que na folha salarial a gente está falando de salário, CLT. Então na folha salarial o valor é mais baixo do que esses 20 milhões. Mas, se a gente for considerar o direito de imagem, que é embutido também no salário dos atletas, dá uma folha na casa dos 20 milhões nesses 6 primeiros meses de 2025. Vale a gente apontar aqui também que depois desses 6 primeiros meses, nessa última janela de julho, o Inter teve diversas saídas do elenco. Então teve uma modificação importante nessa folha mais direito de imagem e também na folha salarial do grupo de atletas. Então a redução que a gente falou tanto nas últimas semanas de folha com a saída do Ener Valencia e de outros tantos jogadores, deram mais de 10 jogadores deixando o Inter nessa janela, essa redução de folha vai ser contabilizada a partir de agora e vai entrar no último balanço dos últimos 6 meses do ano do Internacional. Vai ter também um pedido de suplementação orçamentária. Tem muita gente que talvez não tenha tanto entendimento do que é a suplementação orçamentária. Basicamente, ela é a autorização para um acréscimo de despesa ou um reforço de dotação orçamentária. É basicamente isso, tá? Ela é concedida para cobrir alguns custos que não foram previstos, ou também para reforçar o orçamento que já foi estabelecido lá no início do ano e que é aprovado ainda no ano anterior, né? O orçamento de 25 foi aprovado no ano ainda de 2024. Vai ter um pedido de suplementação orçamentária que o Inter já fez também na temporada passada e que deve ser aprovado pelos conselheiros do Internacional. Mas também é colocado em dúvida a questão da saída de Roger Machado. E eu não estou pegando aqui o aspecto dentro de campo, o aspecto esportivo, e sim o aspecto financeiro e dos contratos que foram estabelecidos com o treinador.
Mas antes de entrar nesses detalhes, eu quero pedir para tu te inscrever aqui no canal, tá? É de graça, cara. Tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos. Já há mais de 2 anos aqui trazendo vídeos diariamente de Inter. Os 365 dias do ano, não teve um dia que vocês não tiveram um vídeo de Inter aqui no canal, tá? Sempre 2 vídeos por dia, às vezes 3, por vezes até 4 já tivemos aqui no canal, dependendo quando a gente tem mais assunto, a gente consegue trazer mais vídeos ainda por aqui. Então, sempre importante tu estar inscrito. Se tu tá me assistindo pela TV, tem o botãozinho de inscrever-se. Se tu tá no computador, no celular, notebook, tablet, iPad, tá chegando agora aqui pela primeira vez no canal, aperta o botãozinho do inscrever-se. Para quem não me conhece, sou jornalista formado pela PUC, me chamo Lucas Dias, tenho aqui o canal Lucas Dias Repórter e estamos aqui informando de internacional há muito tempo já e por isso eu peço essa força de vocês, tá? Bom, gente, vamos lá. Em relação ao contrato do técnico Roger Machado, e aí eu quero trazer aqui alguns detalhes que foram trazidos pelo Alexandre Ernst. A questão ali do conselho que a gente falou, da reunião de hoje, tudo isso está nesse documento que foi passado para os conselheiros desse balanço já de 6 primeiros meses e que vai ser debatido hoje na reunião do conselho. Mas o Alexandre Ernst, ele trouxe um fato bem importante, inclusive Alexandre Ernst do Voz do Gigante, que tem canal aqui no YouTube, tá? Então também se inscrevam lá no canal do Ernst. Ele trouxe alguns detalhes sobre o contrato do Roger Machado com o Inter e que será cobrado pelos conselheiros hoje nessa reunião de segunda-feira à noite, que é rotineira. Vai ser cobrada a questão da mudança milionária que foi feita no contrato do Roger Machado. Por exemplo, quando o Roger chega ao Inter no meio do ano passado, depois da demissão do Eduardo Cudê, o Roger teve 2 intermediários na negociação, o Vinícius Prates e o pessoal da LF Soccer, que é uma empresa de um empresário que é o Luiz Fernando, que é o empresário hoje do Roger, é o empresário número 1 do Roger, dessa empresa que cuida da carreira do ex-técnico do Inter. Foi ganho em comissão quase R$1 milhão pelos dois, uma comissão dividida para 2 empresários que intermediaram a negociação. R$978 mil para a gente ser mais exato, em 5 parcelas dividido pelos 2 empresários. Quando ele teve a renovação de contrato com o Inter, foi apenas um empresário intermediário, tá? E ao que tudo indica foi o Luiz Fernando, que é o empresário do Roger Machado. Só que teve uma comissão de R$1.385.000. A gente está falando de basicamente R$1.400.000 de comissão para um empresário para intermediação de uma renovação, porque o Roger já estava no Inter e essa renovação foi feita em abril, depois dele conquistar em março o Campeonato Gaúcho, tá? Eu já contesto aí, tá? Pra mim não tinha que ter renovação por ter vencido o Campeonato Gaúcho, que era uma obrigação do Inter já dos últimos anos também, tá? O que é importante colocar aqui, tá? A mudança do salário bruto do Roger Machado. Por quê? É importante a gente colocar aqui. Geralmente é pago para uma comissão técnica ou para os jogadores um direito de imagem maior do que é o valor do salário na carteira, a CLT. Porque isso, quando é um salário na carteira, tem questão de imposto, as burocracias, e quando tu dá um direito de imagem maior, tu consegue te livrar dessas burocracias que estariam no salário. Então, tu recebe um valor X por mês, só que ele é dividido em salário, CLT e direito de imagem. Quando tu paga na CLT, tu paga um valor um pouco mais abaixo e no direito de imagem um pouco a mais para se livrar dessas burocracias. Quando o Roger vem pro Inter, ele ganha um salário de R$280 mil, tá? E um direito de imagem de R$4,8 milhões, não por mês, isso dividido no tempo de contrato. Por exemplo, quando ele chega, era uma primeira parcela de R$130 mil de direito de imagem e o restante de R$280 mil. E aí tu soma esses 280 mil ao salário que já era de 280 mil. Só que quando o Roger renova, esse valor de direito de imagem, ele praticamente dobra. Ele vai para R$9.400.000. Uma parcela de 435 mil, somado a um salário que não se alterou, de 280 mil, ou seja, quando o Roger renova, o Inter, ao invés de valorizar o salário CLT, valoriza o direito de imagem para um valor maior. As demais parcelas de 450 mil, ou seja, era 450 mil de direito de imagem mais 280 mil. A gente está falando de 700 e poucos mil reais, quase 800 mil. Então, dobrou o direito de imagem do Roger Machado a partir dessa renovação pela conquista de um campeonato gaúcho. Então, essas questões serão abordadas hoje na reunião e cobradas pelos conselheiros do Internacional aos dirigentes do clube, tá? E aí a gente está falando do presidente Barcelos e também direção, conselho de gestão do Internacional, e são dúvidas importantes e que foram trazidas através
desse acesso que o Alexandre Ernst teve ao contrato do Roger Machado e da renovação do Roger com o Inter. Um caso curioso, né? Um caso curioso, um salário duplicado para um treinador que conquistou um campeonato gaúcho. Fora as bonificações que ele ganharia por metas aí em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão que tinham e que não foram todas elas pouquíssimas atingidas pelo Roger e sua comissão técnica por conta do trabalho ruim que foi feito aí nesse 2025. Bom, tendo novidades em relação a isso, a gente atualiza aqui no canal, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.